Deixa eu ver se o senhor pode... Gostou da caneca, presidente? Cara tapa. O senhor pode levar, tá? Pode levar? Valeu. Eu já perdi o que você perguntou. Acho que vou sobreviver. Acho que vou sobreviver. O Flo ficou preocupado. Minha diretoria, estamos no ar ao vivo para entrevistar hoje nada mais, nada menos do que o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Obrigado por ter vindo. Uma honra para um jornalista independente do esporte como eu. Né? Você me entrevistou no início de 2018. Dei até sorte, né? Porque em 2018 você não era nem... Eu tava de bermuda, agora botar a calça com melhorou o padrão aí. O senhor é presidente. Entendeu? Naquela época ali, o senhor era pré-candidato, estava tranquilo. Agora tá tranquilo. Desliga esse ponto aqui que eu vou meter um sanduíche aqui. Presidente, todo convidado que vem aqui, é tradição do programa, em 180 episódios, eu abro falando de futebol. Porque eu também gosto de futebol. Eu sei. Quase fui... Eu quero saber se o coração tá bom depois de quarta-feira. Quase é um negócio esquisito, né? Porque o futebol nem sempre... No quase você está lá. Você vê muito garoto bom aí que fica no quase e não vai. Tá? Mas eu quase fui jogar em 73, 74. Tinha um campeonato chamado Desafio ao Galo. Sim, São Paulo? São Paulo. E era a TV Bandeirantes que transmitia. E eu jogava de goleiro na minha cidade, Eldorado Paulista. Né? Ali no Itaí, não é? O meu time era o tal de Madureira, né? O time do Madureira. Não, o Desafio ao Galo, ele era ali no Itaí. Era na Baixada, era... Que a Record transmitia. A Record acho que transmitia a Band também, teve uma época. Sim. Era uma pancadaria. Era esquisito aquele tempo, a pancada. Isso era pegada. E daí, num jogo da minha cidade, de chuva, foi um time de Cajamar. Um time de Cajamar foi jogar lá. E naquele dia eu joguei bem. O goleiro sabe como é que é? A vida é difícil, né, cara? Eu joguei bem. Daí os caras me convidaram para ir treinar no Cajamar para o Desafio ao Galo. Daí meu pai decidiu que eu não iria, porque eu havia passado um concurso para a Escola Preparatória de Cadeia do Exército. E meu pai era a primeira e última palavra, né? Não vai para SpaceX. Mas o senhor queria? Eu queria futebol, é lógico. Quem é que não... o garoto quer jogar bola. Eu podia estar entrevistando o goleiro da seleção. Não. Presidente, por que eu tô com essa camisa aqui hoje? Pelo seguinte... É o ano da Copa do Mundo. É o ano da Copa. Essa camisa foi lançada essa semana. Vamos torcer para a seleção. Pô. Já chegou a minha camisa, eu falei, precisa chegar no dia, porque eu preciso ir com ela. Primeiro para mostrar que ela é linda, bonita mesmo. Gostou? Bacana, eu tenho uma delas. Aqui, Vou começar a usar depois do dia 16, né? Mas, como um apaixonado por futebol, tem uma coisa que está me incomodando. Eu queria ouvir do senhor, porque eu acho que é importante o senhor falar, talvez, isso. Tem muita gente querendo atrelar algumas figuras nacionais, porque o pessoal que te apoia usa a camisa do Brasil, a bandeira do Brasil, porque prefere verde e amarelo, o outro prefere vermelho, é um direito, mas eu acho que naturalmente as pessoas, né, preferem as bandeiras das cores do país. Mas tem gente maldosa querendo atrelar essa camisa à política. Quem usa essa camisa é Bolsonaro, quem não sei o que dizer. E eu tô sentindo que isso tá chegando na seleção brasileira de uma maneira, e a gente perto da Copa... Presidente, essa camisa aqui não é... Nossa, é todos nós. Do petista, do bolsonarista, de todo mundo. Todos nós, pô. Inclusive o verde e amarelo começou a surgir já na minha campanha com mais ênfase, né? Por causa do depois patriotismo. que nós chegamos, começou a se usar mais ainda. Logicamente o pessoal faz uma relação comigo. Não tem nada a ver, é de todos nós. Só que eu respeito a bandeira nacional. O pessoal da esquerda, é comum você ver tocar fogo na bandeira nacional, tá? Fazer com que esses símbolos religiosos sejam profanados. Tá? Havia um vereador esses dias aí invadindo uma igreja lá em Curitiba, não sei se é do PT ou do PSOL. Tá? Então, aí do lado de lá, sempre preferiram a cor vermelha. Sempre foram vermelha, que é associada a ditaduras do mundo todo. Tá? Agora, o pessoal, por lá de cá, começou a usar mais o verde e amarelo. Não tem nada a ver. Essa é nossa, né? É nossa, é que é isso, é nossa. Pô, viu? Aí você vê. Petistaiada, pode usar a camisa, essa camisa é nossa na Copa do Mundo, os meninos não têm culpa, pô. Né? Vamos apoiar os meninos. É comum andar pelo Brasil, né? E a gente, quando passa em regiões de fazendas, cara, 3 fazendas, uma tem uma vara de bambu e uma bandeira hasteada. Isso aí é bacana. Cada vez mais o Brasil está pintado de verde e amarelo. Não é pela Copa, é pelo patriotismo. Sim, sim. Parte por mim? Sim, parte por mim. Acho que tá vendo a bandeira que a gente usa na Copa, e a gente usa, sim. Eu também, claro. A gente podia não tirar. Sim. Né? Porque a bandeira do Brasil não representa lado. A bandeira do Brasil
Ela representa o Olha Brasil, só, tive, pô. por exemplo, numa marcha para Jesus agora, já fui em várias, lá em Recife. Então tem o povo que está ali, é um movimento aí, dia de adoração, tá, o nosso Deus, etc. Mas você vê nos prédios, em média 10% das janelas, tem uma bandeira verde e amarela. E tem gente que pode achar mal nisso, não há mal nenhum em você botar uma bandeira do seu país, isso não faz sentido, né? Mas que bom que o senhor concorda, porque eu tô com esse negócio na cabeça, porque eu tô vendo Agora, você não nega gente atrelar o isso. amor da esquerda por ditaduras pelo mundo todo. Não, isso O cara assina uma carta para a democracia, mas sempre foi amigo de Chávez, de Maduro, de Fidel Castro, de Evo Morales, de Mujica, de Lugo, de Bachelet, de Kim Jong-un. Né? E agora, quando chega a época das eleições, os caras querem ser diferentões. Não dá para ser diferentão. Presidente, eu preciso abrir com uma pergunta que surgiu ontem, que é o grande assunto do momento. Eu queria que você esclarecesse, porque evidentemente ontem alguns jornalistas colocaram a notícia da seguinte maneira. Após um culto em Belo Horizonte, o senhor presidente Jair Bolsonaro, com a Michele, primeira-dama, foram almoçar com o Guilherme de Pádua e com a mulher. Tá. Eu recebi essa notícia e falei, eu acho que nem o padre do balão teria uma ideia tão ruim. Mas, preciso perguntar. Tudo bem, fomos convidados, eu até perguntei para a Michele que era domingo. Domingo eu deixo para dar uma recuperada em casa, que a barra é pesada, né? Daí quando ela falou, não, eu gosto do pastor Valadão, vamos lá na igreja Lagoinha. Que é enorme. Até porque lá em Orlando, quando estive, uma igreja deles também, me receberam muito bem e ajudaram numa motociata em Orlando. Pô, foi bacana, cara. Bandeira do Brasil. Não é no local e na moto. A gente andando, fizeram um percurso, carros com bandeira do Brasil, porque o que não falta é brasileiro lá em Orlando. Não, né? Orlando virou fantástico. Eu fui convidado, nem sabia de Guilherme de Pádua. Bem, cheguei, me deram a palavra, falei pouquíssimos minutos ali. E nós, antes de acabar, eu voltei para Brasília. Tá? E a minha esposa ficou. Então, ou seja, eu não fiquei para almoçar, eu não almocei lá. Tá? E a Michele ficou. Daí eu conversei com ela depois da matéria. Porque apareceu uma foto dela com a atual esposa do Guilherme de Pádua. Que, por exemplo, não é a esposa que matou a Daniela Pérez. Que tem gente falando isso. Não tem nada a ver. Então, o que acontece? Ela falou, eu tirei umas 100 fotografias. Não, obviamente, não sei quem tirou fotografia comigo. Claro. Ela, quando tirou foto, não falou quem ela era. E no almoço, tem uma mesa reservada ali com os familiares do pastor Valadão. Agora, parece que veio de uma blogueira isso aí. Coisa rara, hein? Eu falei para um advogado, vê que tu acha melhor de fazer. Coisa rara, não gosto de processar, porque agora é uma covardia. Os caras falam. Pelo amor de Deus. É uma covardia. Assim. Aí eu tenho que... Pelo que eu fiquei sabendo, ponto, o Guilherme Pádua não esteve na igreja. Agora, eu não sei quantos membros tem na igreja. Alguns milhares. Não, eu vi a foto. Como é que eu vou na tua igreja... Eu vou ter que pegar, saber quem são os milhares de pessoas que estão lá, se tem como é que é esse pastor, pastora, não sei o quê. Não tem cabimento isso aí. O objetivo é simplesmente fazer o péssimo jornalismo, que infelizmente não é coisa rara no Brasil. Mas essa daí foi pesada. Foi pesada. Essa daí, olha, a maldade de se criar... o senhor está dizendo que não estava lá e tal. A maldade de se criar um negócio desse, com um assassino, no momento em que a série está sendo exibida. Sim. Porra, 2 meses de uma eleição, porra, isso aí não existe. Eu acredito que o certo, né, processar com o advogado, coisa rara, processar essa blogueira ou essa jornalista aí. Isso aí não existe. E o negócio do Trump que aconteceu ontem? O senhor falou com ele, não? Não. Eu tenho liberdade de conversar com o Trump, mas não liguei para ele. Foi uma busca e apreensão essa? Deu ruim, será? Não, foram buscar papéis lá, secretos, sigilosos, que teriam sido guardados com ele. Agora, um presidente, você precisa de papéis. Eu tenho informações privilegiadas. Claro. Tá, vamos fazer o quê? Vamos empreender agora? Não, parece que ele tinha documentos, se eu estiver errado, alguém me ajuda aí. Ele tinha documentos que não poderiam sair da Casa Branca, essa coisa, né? Que não poderiam estar na casa dele e tal. E lá o negócio é feio, lá o pessoal vai preso lá, hein? Vai, lá é complicado. Mas lá é uma diferença da justiça brasileira. Né? O negócio lá é mais levado a sério. Presidente, eu pesquisei a tua vida e eu encontrei alguns pontos. Aliás, pesquisar a tua vida é muito difícil, viu, presidente? Queria dizer isso aqui. Porque a quantidade de informação desencontrada a teu respeito, caramba, eu nunca tinha. Eu pesquiso todo mundo que vem aqui. Quando eu fui pesquisar a quantidade de, assim, a mesma informação dada por um site, por um jornal, por uma revista, pela fonte oficial, elas são completamente diferentes. Por exemplo, tem gente que diz que fui expulso do Exército. Não tem nada a ver.
Eu também li isso. Eu fui, passei para a reserva, remunerada, proporcional ao tempo de serviço, de acordo com a Constituição, em dezembro de 88, quando eu fui diplomado vereador do Rio de Janeiro. Mas eu encontrei no teu passado algumas características que podem justificar algumas das tuas posições hoje. E eu queria passar com você para ver se tem relação. A gente sabe, por exemplo, você tem uma relação com a imprensa complicada hoje e tal. Em 1986, o senhor escreveu um artigo sobre o salário dos militares para Veja, né? Quem diria, o senhor escreveu na Veja. Era diferente. Naquele tempo você esperava a edição da Veja. Você ia ver os jornais. Eu esperava placar. Mas há uma diferença muito grande daquele tempo para hoje em dia. Sim. E aí deu uma confusão e te prenderam. Chama-se prisão disciplinar. É comum acontecer, né? Não é coisa rara. E dali talvez venha a sua briga pela liberdade de expressão? Não. Eu nunca reclamei da prisão. Nunca reclamei da prisão. Ela foi justa. Os 15 dias foram justos, sim. Porque está no Estatuto dos Militares, no nosso regulamento disciplinar, que eu não posso falar com a imprensa a não ser autorizada por um superior. E, do meu entender, tem que ser assim. Então, realmente, eu cometi uma transgressão disciplinar e a pena foi de 15 dias de prisão. E eu lembro que quando o comandante da Brigada Paraquedista, que era um geral de brigada, a Crisio Figueira, até faleceu há pouco tempo, obviamente foi obrigado, né, a instalar uma sindicância. Eu fui ouvido, sem problema nenhum, falei, né, e daí eu fui convidado pelo general, olha só, capitão convidado pelo general, coisa começa a ficar desconfiada, né? E quando eu cheguei na sala dele, ele falou, capitão, o senhor... Eu falei, pô, senhor, o general me chamou de senhor, tem uma coisa errada aí. Sente-se. Eu falei, mandou o capitão sentar. Tô morto, né? Sentei, tudo bem? Pois não. O senhor respondeu a sindicância, tudo certo, alguma coisa anotada diferente? Eu falei, não, o senhor está certo. Daí ele falou, conversou. Bem, segundo determinação do ministro do Exército, que era ministro naquele tempo, era o Leônidas Pires Gonçalves, que depois foi ser meu amigo, né? Eu tenho que te aplicar 15 ou 20 dias de cadeia. Quantos dias o senhor merece? 15 ou 20? Olhei para a cara dele e falei, eu mereço 20. Ele respirou e falou, como você está sendo sincero, eu vou te dar 15. Ele peguei 15 dias de cadeia dentro do quartel, no 8º GC Paraquedista. E passa um tempo, sim. Aí em 87, sim. O senhor fala com a Veja. Sim. Não, vamos lá, continua falando, vai, fala você. Eu vou falar o que está escrito lá, e o senhor corrige para a versão oficial. O senhor fala com a Veja, que teria sido sensacionalista com uma fala sua, teria usado uma fala sua, tal, não sei o que não puderam provar. E aí talvez também comece a sua desconfiança com a imprensa de falar, porra, mas eu falei um negócio que vocês transformaram numa outra coisa. Eu nunca neguei até no O que aconteceu? Chama-se Conselho de Justificação. É um inquérito. Tem um nome específico, Conselho de Justificação. Apareceu a matéria, que eu tinha um plano para dinamitar né? Rio de Janeiro, não sei o que lá. O senhor é dinamitar? Segunda é imprensa, segunda é revista. E daí, o que acontece? Foi feito o inquérito. Eu fui ouvido, um colega meu que fazia a escola de aperfeiçoamento de oficiais também, a própria Cássia Maria Rodrigues foi ouvida também, e eu posso entrar em detalhes, e o Superior Tribunal Militar, por 9-4, resolveu arquivar o processo. Não tinha prova de nada. Ela me acusou de ter feito um croquis. E publicou na imprensa. Era a única prova que teriam contra mim. Então, o que acontece? Foi feita, então, uma perícia. A primeira perícia diz que aquela letra não era minha. Daí, trocaram os peritos da própria polícia do Exército. Falou que também não eram meus, aquelas grafias não eram minhas. Daí foram para a Polícia Federal. A Polícia Federal disse que não restava dúvida que era de minha autoria. Daí, bem, tinha que ter acabado na segunda perícia, mas tudo bem, foi a terceira. Daí foi para a quarta perícia, com os mesmos peritos da segunda. Que daí, esse daqui repetiram o laudo da terceira. Bem, o Superior Tribunal Militar não reconheceu isso como uma prova legal. E foi arquivado. Em sendo arquivado, isso foi em 88, olha que sorte que eu dei, né? A eleição foi atrasada por causa da Constituinte, em vez de outubro passou para novembro,
E eu resolvi vir candidato a vereador porque eu sabia que eu tinha já selado a minha carreira no Exército. Tá? E eu acabei me elegendo vereador, como mais votado do Partido Democrata Cristão, em 88. E outra coisa que aconteceu comigo, né? Eu passei à disposição da Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento aqui no Rio, aqui no Palácio Duque de Caxias, e em um dado momento eu tive um encontro com o senador Nelson Carneiro, que era o que mandava no MDB, que eu viria candidato a vereador pelo partido dele. E daí, não sei o que aconteceu, por um motivo qualquer, atrasaram minha saída lá da DFA, né? Ou coincidência ou não. E acabei não indo conversar com o Nelson Carneiro, eu estava no limite para você ter um partido. Acabei indo para o Partido Democrata Cristão. E olha só, pelo MDB se reelegeram 2 deputados aqui, dois vereadores aqui no Rio de Janeiro. Tá? E um com 13 mil votos, outro com 12 mil. E eu no PDC tive 11 mil votos. E o MDB só fez 2. Se eu tivesse ido para o MDB, eu seria o primeiro suplente. Então, mais uma coincidência. E daí eu entrei na política para valer, como vereador, fiz a minha parte. Mas dali você já começa a ficar meio assim com a imprensa, já começa uma relação de... Começa já a ficar preocupado, porque inclusive a tal da Cássia Maria dizia que eu conversava em off com ela. E off, ela não respeitou, tendo visto a gravidade das acusações. Ninguém vai fazer um ato como ela me acusava e ia contar para alguém, não ia contar para ninguém. Tá? Entendi. Ela disse que o senhor ia bombardear o Rio de Janeiro e contou para ela. Essa é loucura que ela fez. Só se eu fosse o Rambonaro para fazer o que ela estava propondo. Então aí, obviamente, me fez entrar na política para valer, né? Como vereador e seguir minha carreira. E em dado momento, peraí, agora deixa eu falar aqui, pô. Fica à vontade, para o senhor é presidente. Deve ter uns 20 e poucos anos atrás, aproximadamente. Eu estava no estacionamento da Câmara dos Deputados, aí chegou uma mulher, né? Parou, olhou para mim, para ela. Bom dia, boa tarde, não sei. Tá, pois não. Não sabe quem eu sou? Não, eu não sabia. Você viu uma mulher ontem, por exemplo, se hoje ela está de louro, de morena, você não lembra, você não dá mais, né? Eu sou a Cássia Maria que te denunciou. Falei, denunciou não, me elegeu deputado federal. Muito obrigado. O Brasil hoje em dia, né, o apelido nosso lá fora é fazendão. E é verdade, nós somos um baita de um fazendão aqui. Tanto é que eu tive há poucos meses com a presidente da OMC, e ela disse lá fora que sem o Brasil o mundo passa fome. Daí a minha ida para a Rússia em fevereiro, não tinha esse conflito Rússia e Ucrânia ainda. Aqui, não precisa falar que no Brasil foi massacrado, né? Massacrado. Raros órgãos de imprensa que falaram das minhas intenções verdadeiras. Né? Até outros países, via embaixada, chegaram para nós, via lá o Carlos França, da preocupação deles da nossa ida para lá, porque estava na iminência de um conflito, eu sei disso. Só que nós somos dependentes de fertilizantes. E lá é nossa maior fonte de fertilizantes é a Rússia. Fui conversar com o Putin, ficamos 3 horas, quase essa mesma distância aqui, sem máscara. Há poucas semanas tinha conversado com o Macron a 10 metros com máscara. Então foi uma conversa bastante tranquila. Eu tenho alguns colegas que eu conheço da imprensa, né? Quando perguntou a segunda vez o que foi tratado em off, eu falei, não vou tratar em off, é contigo. Presidente, o senhor entrou para a vida política, como o senhor disse logo depois da questão do Exército e tal. Em 96, entra as urnas eletrônicas com o seu apoio. Tá. Né? Eu sempre defendi lá atrás a urna eletrônica. Sob o argumento de que isso impediria qualquer tipo de sacanagem humana. E que portanto... tinha muita sacanagem no voto no papel impresso. Provavelmente. A gente participava, às vezes ficava 15 dias numa apuração. Não, era... Você ficava igual um doido rodando. Esperando. Aí, ia lá, na hora de botar, o cara mexia lá, tinha um nome esquisito, ele botava o nome que interessasse para ele, ou anulava o seu voto. Sim. Isso aconteceu. Então, no inicial, foi uma coisa fantástica. E eu apoiei, inclusive. Não, e você ganhou todas as eleições que você participou. Não, mas olha só, quando você fala em possível fraude, você não faz para todo mundo, né? Você começa devagar, né? Eu entendo. O ponto que eu quero chegar que a gente briga aqui, da urna. Eu brigo aqui é por transparência. Sim, sim. Só que aí, o pessoal da imprensa foi um pouco... A imprensa e a oposição juntos, acho que foram um pouco covardes, entre aspas, na medida em que eles pegaram um pedido de um comprovante
e tentaram transformar em volta do voto impresso. Nunca foi isso. Não é verdade. Bastava 10 minutos de atenção para prestar atenção no que era proposto. Não, mas é má fé. Porque, não precisa... Pode ser contra, mas fala a verdade, o que é que está sendo proposto. A gente já ouviu várias vezes os seus motivos de não confiar na urna, das desconfianças que você tem. Eu não vou ficar aqui chovendo no molhado naquilo que segunda-feira, por exemplo, o senhor falou lá no Flow, o senhor já falou várias vezes, tudo bem. A minha dúvida é a seguinte, existem vários países que usam voto eletrônico, não usam nosso sistema eletrônico, usam outra parada, outras formas. A nossa urna eletrônica não é usada por ninguém quase, são 2 países... 2 ou 3 países igual nós. Você pode ver, confiar na máquina... Encaju. Confiar na máquina, a gente confia, mas não confia quem faz o programa. Sim. E quem está atrás da máquina. Até eu pergunto, né? Se fosse possível, pode até ser, mas se fosse... Tudo bem? Se fosse possível... deixa eu tomar primeiro. Peraí. Não, você vai pegar não, ô gordinho. Você tá achando... Ô gordinho. Tô com cara de assassino. Presidente, gordo não faz mal pra ninguém, presidente. O senhor já viu gordo bandido? Gordo é bom, presidente. Aí o gordo tem uma vantagem, né? Quando tu sai de cima, o outro lado fala... Ufa! Mas assim, a gente tem autoestima, porque a gente... Satisfação garantida, né? A gente tá assim, cara, ficou feliz. Com o quê? Ficou feliz. Não sabemos. Deixa eu ver se... Eu perguntei o seguinte, porque como tem essa questão das urnas, essa polêmica toda, então, evidentemente que eu acho que o senhor já deve ter perguntado em algum desses meus encontros internacionais que o senhor tem com outros lideranças, assim, vem cá, por que tu não usa essa porra aqui? Ninguém usa aí fora. Por que eles falam que pode ver, não? fazem tanta propaganda da urna nossa aqui, o nosso sistema, não tem nenhum país interessado. E por quê? Eu conversei com o Marito, do Paraguai. É uma urna eletrônica com o voto impresso do lado. Mas por quê? Você já perguntou isso para esses caras? Estados Unidos, o Putin, que vocês davam os perguntas? Não. Eu conversei com o Marito, me dou muito bem com o Marito, do Paraguai, mas ninguém quer o nosso sistema. Por quê? Porque não vai ter aceitação. Já teve, a Alemanha, por exemplo, já teve esse sistema aqui que depois foi deixado de lado. Você tem que ter... Olha só, quando eu falei da Mega Sena, se tivesse uma maneira de fraudar os números, eu acho que o pessoal fraudaria. Isso aqui... No Brasil? Mas o método de apuração... quando acaba ali 19 horas a aposta, né? Tá lá um computador, tá lá 500 milhões de apostas dentro do computador. Então o pessoal faz uma cópia disso, se não me engano chama hash, né? Um backup, e bota no outro computador. Tem umas 20 pessoas que estão ali, passou para lá. E às 8 horas, uma hora depois, sorteia os números. E começa a fazer a apuração, então, apuração simultânea. Você só pode fraudar se você... enxertar, né, um bilhete premiado nas 2 sessões. Porque tem uma impressão digital da outra, né? Então, graças a isso, você praticamente afasta a possibilidade de... dessas coisas todas que falam a teu respeito e que as coisas que se deturpam e tal, como, por exemplo, a gente está falando do voto eletrônico e tal, existem várias nos últimos 4 anos que não foram verdades. Por exemplo, o negócio do Guilherme de Pádua ontem é surreal. Qual dessas fake news para te atingir te magoou mesmo? Aquela que te pegou e você ficou mal com aquela história? São muitas que fizeram, né? Sobre meu patrimônio, sobre minha casa na Vila Histórica de Mambucaba, mas o que mais pegou foi que fizeram com a Val do Açaí, lembra? A Val do Açaí, que era a funcionária fantasma minha, que estava vendendo açaí e não estava trabalhando em horário de expediente. Primeiro, quem faz horário de expediente sou eu. É o parlamentar, você vai trabalhar à noite, ou à tarde, durante o dia. E nós temos o direito de termos funcionários comissionados em Brasília, todos, e no seu estado também. Eu não podia, como deputado do Rio, ter ninguém trabalhando em São Paulo. Mas no Rio de Janeiro podia ter em qualquer lugar. Nova Iguaçu, Belfort Roxo, Angra, e tinha essa menina em Angra. E daí, no dia 10 de janeiro, se não me engano, foi 9 ou 10 de janeiro, a Folha passou por lá, foi de São Paulo, e viu ela dentro da lojinha de açaí. Se você olhar a lojinha dela, pelo amor de Deus, quando ela faturava um salário mínimo por mês, já dava graças a Deus. Lugar pobre, humilde, Vila Histórica de Mambucaba. Fizeram aquela onda toda. E daí, imediatamente, eu fui ver, apesar de eu ter o direito de definir o horário, eu fui ver quem ela era naquele início de janeiro de 2018.
E ela estava, segundo o boletim administrativo da Câmara dos Deputados, de 20 ou 21 de dezembro, em férias, 30 dias, até 20 ou 21 de janeiro. Então, ou seja, apesar de eu fazer horário, apesar de ela estar de férias, ela podia estar onde quiser, podia estar de maiô, né, vendendo o que quiser na praia, a Folha foi para cima e jogou pesado. Ou seja, para atingir a mim, pega uma pessoa humilde, casado com uma pessoa fantástica, que é o marido dela, que é aposentado por um problema de saúde.